pedindo, Márcio, que você explique o que é de fato a quaresma num primeiro momento e depois qual a sua interpretação, como você está vendo esse momento do mundo. Mas eu acho que é muito relevante, primeiro, explicar o que é a quaresma de fato. Porque todo mundo, de certa forma, fala sobre isso, vive isso de forma indireta ou direta, mas quando você pede para alguém explicar, Sim, às vezes ficam alguns equívocos, né? Então, por favor, o que é a sim. quaresma de fato? E muitas vezes, né, antes de chegar nessa resposta, obviamente da perspectiva da minha caminhada, do meu estudo, né, daquilo que eu gosto de ler e os locais que eu frequento, né, do ponto de vista religioso, né, de espiritualidade, quando você diz que as pessoas têm uma dificuldade de entender a quaresma, é até natural, não é uma coisa, não que seja um conhecimento difícil de aprender, não é isso. Mas acho que é um termo que fica muito vago. Realmente, as pessoas têm uma ideia, a quaresma. E assim, tá bom, estamos no período de quaresma, mas acabam não entendendo a grandiosidade do período que ela significa. A quaresma em si nada mais é do que um período de 40 dias. E nesse período de 40 dias, né, simbolicamente, inclusive dentro da questão do cristianismo, né, a visão cristã, o número 40 ele é muito significativo, né? Tem várias passagens na Bíblia que fazem referência ao número 40. Então foram 40 dias no deserto, Moisés 40 dias no Monte Sinai até receber lá os mandamentos e outras referências, né, que existem na história, não só bíblica, falando dessa questão do número 40. Poderíamos aqui falar, né, ou trazer essa questão numerológica, do ponto de vista da Kabbalah ou da Cabala, né, que, como a gente costuma dizer, sim, obviamente não sou conhecedor profundo desse assunto, mas se a pessoa procurar, tiver um pouquinho de interesse em tentar encontrar esses significados, ela vai encontrar várias referências, né, ao número 40, a período de 40 dias, semanas e assim por diante. Então a quaresma nada mais é do que isso, né? O significado de quaresma está relacionado a um período, né, de 40 dias e quando a gente traz essa ideia, né, da quaresma para o momento que a gente vive, aí sim a referência à questão cristã, né, a vivência do Cristo, toda a sua história, aí isso vem com uma carga assim de filosófica também e espiritual no sentido de vivência muito grande. Porque a Igreja Católica, o catolicismo, né, o cristianismo como um todo, o grande marco, o grande apogeu ou apoteose, se a gente pode chamar assim, é a Páscoa, né? O significado da Páscoa. A Páscoa é o renascimento, né, de Cristo, significa a vida, significa a renovação. Muitos até falam, poxa, mas por que o coelho, né, é o símbolo da Páscoa? É porque tem a ver com fertilidade. Não que não tem nada a ver com a questão de Cristo estar relacionado a coelhos nem ovos, mas são símbolos que trazem a ideia de fertilidade. Se o cristianismo, então, falando pela nossa formação na grande maioria, né, do Brasil, das pessoas, associa essa questão do cristianismo à fertilidade, à vida e exatamente à ressurreição do Cristo, para aqueles que acreditam, né, e eu tenho Cristo como maior mestre, assim como muitas pessoas que eu conheço. Então, entender a importância da Páscoa é fundamental para que você entenda o significado de viver uma quaresma. É muito sério isso, né? Apesar de simples, é de uma profundidade muito grande. Então, se a gente pegar, né, o domingo de Páscoa, né, muitos perguntam, puxa, mas como é que se define, né, a data da Páscoa, por exemplo? E eu estou falando isso para se definir, né, o período de quaresma, inclusive de carnaval. Teoricamente, existe uma convenção que associa, né, a data da Páscoa como o final do ciclo de lua cheia após o equinócio. E aí muitos devem estar falando, meu Deus, o que esse homem falou? Então vamos com calma, né? A gente sabe que existem os ciclos lunares, em média 7 dias, né? E a gente sabe que existe um movimento astronômico chamado equinócio.
que é o equinócio? É um período do ano, ele ocorre 2 vezes ao ano. Um ocorre no dia 20 de março e o outro ocorre no dia 20 ou 21 de setembro. Depende muito de alguns posicionamentos. Nesse dia especificamente, o que acontece? A linha imaginária que a gente tem, como chamada de linha do Equador, quando você simbolicamente expande ela para o cosmos, para o universo, vamos chamar de linha de Equador celeste. Imagina essa mesa aqui, como se essa beirada, se fosse um círculo, óbvio, uma circunferência, fosse o Equador. E existe uma linha imaginária chamada de eclíptica. Essa eclíptica é, teoricamente, o caminho que o Sol percorre. Então, a gente, obviamente, sabe que é a Terra que gira em torno do Sol, né? Mas pensando, né, no homem, no ser humano, né, que vivia naquela época observando as estrelas, ele tem como referência a Terra, que é onde nós estamos. Então, teoricamente, dá-se a impressão que o Sol caminha. Ele nasce num determinado ponto, na direção leste, e ele vai subindo, né, simbolicamente. Meio-dia ele está a pino e depois ele se põe, e assim por diante. Então, existe uma faixa celeste, uma faixa do céu, que simbolicamente o Sol percorre. E se a gente fizesse uma linha traçando esse caminho, a gente chamaria de eclíptica. Ela não coincide com a linha do Equador celeste. Então, existe uma inclinação entre uma circunferência e a outra. Imaginando assim, de forma bem simplificada, um bambolê dentro de outro, ou dois aros, né? Um dentro do outro. Em 2 momentos, esses círculos eles vão se encontrar, de um lado e do lado oposto. E, simbolicamente, é exatamente nesse ponto, também chamado de ponto vernal, onde ocorre o que a gente chama de efeito de um evento astronômico chamado de equinócio. Equinócio vem de equilíbrio, né? de igualdade. A quantidade de horas é a mesma do que a quantidade da noite, né? A hora da noite, o horário da noite. Então, isso traz a ideia de equilíbrio. Então, a partir desse período, que é de equinócio, no caso do mês de março, que é outono para nós, né? E primavera para o hemisfério norte, a partir desse dia, o próximo ciclo de lua cheia, né, ou o domingo seguinte ao período de lua cheia após o equinócio é que é considerado o domingo de Páscoa. Então, por que eu estou falando isso? Porque o equinócio esse ano ele vai acontecer no dia 20 de março e a próxima lua cheia depois dessa data começa, né, no ciclo lá de 7 dias, no dia 12 de abril. Se você contar 7 dias, né, o próximo domingo vai ser dia 20, ou seja, a Páscoa vai ser comemorada dia 20 de abril. Então, de todo esse caminho, né, que eu comecei falando para chegar exatamente na data da Páscoa. E aí, voltando ao início da nossa conversa, da onde saiu a Quaresma? A Páscoa, né, o período, né, da Paixão de Cristo, é vivida do domingo anterior a essa data, do dia 20, nesse ano, onde ele foi ovacionado, né, simbolicamente, a entrada dele na cidade de Jerusalém, que é o Domingo de Ramos, que ele é recebido em cima de um burrinho, aquela comemoração toda. 7 dias depois, né, 7 dias não, alguns dias depois ele é crucificado, e no 7º dia simboliza o renascimento, que é o Domingo de Páscoa. Então, a partir desse período, né, do dia da Páscoa, esses 7 dias anteriores, a partir dali nós contamos 40 dias antes. E aí sim a gente chega na data do Carnaval, né, que aí a gente consegue entender por que essa Quaresma existe, ou o que ela significa, e ela vai culminar com esse último período de 7 dias e finaliza com o domingo da Páscoa. Eu não sei se eu fui claro, que eu falei tanta informação aqui, não, mas se vocês tiverem dúvidas... Foi didático. Foi didático porque é importante esses detalhes que não são falados, né? Sim, porque mostra que é uma data que tem muito significado por trás, não só uma questão religiosa, né? Mas uma questão, como você disse, até uma questão astronômica, né? Isso é muito legal.